Olá, durante o recesso parlamentar, você assiste ao Jornal do Senado Especial, a retrospectiva dos principais assuntos do parlamento do ano passado. A Constituição Federal está em vigor há 25 anos, mas centenas de artigos ainda não foram regulamentados. Em 2013, uma comissão mista especial de 12 parlamentares recebeu essa tarefa. Declaro promulgada a emenda constitucional número 72 de 2013. Em 25 anos, a Carta Cidadã já foi emendada 83 vezes. Toda Constituição ela é incompleta, no sentido de que uma Constituição ela nunca se esgota num determinado período de tempo. Constituições, especialmente as constituições democráticas, são feitas para durar. Desde abril de 2013, 6 senadores e 6 deputados trabalham para simplificar a legislação atual, identificar normas conflitantes com a Constituição Federal ou que já perderam a validade. Mais de 180 mil leis, decretos e portarias estão sendo analisados. A comissão também tem debatido e apresentado projetos de lei para regulamentar os artigos ainda pendentes da Carta. O tema de regulamentação do setor financeiro, regulamentação do direito de greve, nós estamos regulamentando a questão do terrorismo, o combate ao terrorismo, a tipificação. Então são muitos assuntos que aguardam regulamentação e que nós agora estamos nos debruçando para agilizar esses procedimentos. 142 dispositivos da Constituição precisam ser regulamentados. 25 dependem de lei complementar e 117 de leis ordinárias. No Congresso, a lei ordinária precisa ser aprovada por maioria simples, enquanto a lei complementar exige maioria absoluta. Me lembro na época, a gente dizia assim, é melhor escrever e já fazer a interpretação do que deixar para o futuro essa interpretação, porque a gente não sabe qual será. Alguns entendem que determinados dispositivos da Constituição, para que eles possam produzir efeitos na vida do cidadão, estes dispositivos precisariam de uma regulamentação, através de uma lei ordinária, através de uma lei complementar. A comissão é presidida pelo deputado Cândido Vaccarezza e tem como relator geral o senador Romero Jucá. Para facilitar os trabalhos, a comissão foi dividida em 8 relatorias setoriais. Em 2013, o grupo se reuniu 14 vezes e aprovou 6 projetos. Nós não vamos aumentar nem diminuir o direito de nenhum segmento, de nenhum setor. Nós vamos estabelecer o que é legal e o que não é legal. E varrer todo esse entulho. Ao término do trabalho, eu acho que nós teremos uma legislação moderna, de fácil entendimento, e o povo vai saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Uma das primeiras tarefas da comissão foi regulamentar a emenda que garantiu às domésticas os mesmos direitos dos demais trabalhadores. O texto apresentado pela comissão especial foi aprovado no Senado. Agora, aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Entre os projetos aprovados pela comissão em 2013 está o que define o crime de terrorismo. A proposta ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado a tempo de valer para a Copa do Mundo. A proximidade de eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas coloca o Brasil em posição vulnerável. Apesar de nunca ter sido alvo de atos terroristas, as autoridades estão preocupadas com a segurança no país. Hoje, a legislação brasileira não prevê esse tipo de crime. A proposta aprovada na comissão especial define o terrorismo como ato de provocar pânico generalizado, colocando em risco a vida, saúde ou liberdade de qualquer pessoa. A pena vai de 15 a 30 anos de prisão. Se resultar em morte, será de 24 a 30 anos. Quem incitar o crime ou abrigar terroristas pode pegar de 3 a 8 anos de prisão. A punição é agravada em 1/3 nas seguintes situações: se forem usados explosivos, armas químicas, biológicas ou radioativas, se forem meio de transporte coletivo e locais de grande aglomeração, se o ato terrorista for praticado por agente público, civil ou militar, ou contra autoridades, como o presidente da República. Uma autoridade como o presidente da República, a pena do crime é agravado pela repercussão social que tem, que é exatamente a repercussão que está prevista no tipo terrorismo, que é a criação de pânico, de terror.
Pelo texto, todos os crimes são inafiançáveis, não podem ser perdoados e nem anistiados. E quem for condenado só terá direito à progressão de regime após cumprir 4/5 da pena em regime fechado. Por exemplo, alguém condenado a 30 anos de prisão só teria direito à progressão de pena após 24 anos. Quem provocar pânico danificando bens públicos como sedes de governo ou serviços essenciais também será punido. O relator garante que a proposta não diz respeito a manifestações populares, mas representantes de movimentos sociais estão preocupados. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas criticaram as novas regras. O crime de terrorismo previsto nessa lei implica, por exemplo, ou é tipificado, por exemplo, como uma conduta que pode impedir a locomoção de grandes, de um contingente grande da população. Pergunto, se houver uma greve de trabalhadores do transporte rodoviário, uma greve do metrô, vai ser crime de terrorismo? Não vamos confundir os famosos crimes de terrorismo com outras situações que são as manifestações legítimas da sociedade. A ideia é penalizar terrorismo. Os movimentos sociais podem fazer suas reivindicações. Se infringirem a lei, existe outra legislação para enquadrar qualquer tipo de movimentação, né? Agora, nenhum movimento social também pode derrubar um avião, explodir um prédio, assassinar pessoas. O projeto segue para votação no plenário do Senado. Se aprovado, ainda será analisado pelos deputados. Eu espero ver essa matéria aprovada no Senado e na Câmara até março. Nós temos que ter prioridade com essa questão, nós não podemos ficar indescoberto sem ter uma punição dura e forte contra qualquer ação terrorista e, portanto, é importante que essa lei possa ser votada rapidamente. A proposta de emenda à Constituição que permite o confisco de terras onde for comprovado o trabalho escravo está sendo analisada pelo Senado. Ao mesmo tempo, os parlamentares elaboram a regulamentação que vai definir o que é o trabalho escravo. A lei existe há 125 anos. A escravidão foi declarada extinta no Brasil na época do Império, mas até hoje trabalhadores são mantidos como escravos. Mais de 45 mil foram libertados nos últimos 18 anos e a estimativa é que pelo menos 20 mil ainda sofram com a exploração. Você aproveita da pobreza, da miséria, né? Você aproveita aí de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação tá terrível. Há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. Hoje, quem submete trabalhadores a condições degradantes pode pegar de 2 a 8 anos de cadeia pelo Código Penal. Uma proposta de emenda à Constituição que está no Senado dá um passo adiante. O imóvel onde houver exploração da mão de obra escrava será confiscado pelo governo e usado em programas de reforma agrária ou habitação popular. E o dono do terreno não vai ter direito à indenização. Nós entendemos que se houver trabalho escravo ou análogo a escravo, a terra sendo ou de empresa privada ou de pessoa física, ela deve ser expropriada para corrigir o dano. A PEC está na Comissão de Constituição e Justiça, mas para começar a valer, ela ainda precisa ser regulamentada. Ou seja, o Congresso deve aprovar outra lei para definir em quais casos os proprietários serão punidos. O projeto de regulamentação já foi aprovado pela Comissão Especial e aguarda votação no plenário do Senado. Pelo texto, a perda do imóvel só pode ocorrer se o dono for condenado penalmente por explorar o trabalho escravo. A sentença depende do trânsito em julgado. O texto também define o que é escravidão: submeter alguém a trabalho forçado com ameaça, uso da força ou restrição de liberdade, reter documentos ou objetos pessoais, impedir o acesso a meios de transporte e proibir a locomoção do trabalhador por causa de dívidas com o empregador. O trabalho escravo e degradante, ele prejudica a imagem do país, prejudica o cidadão, é uma chaga social, tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com nitidez. Nós temos que agir com rigor quem comete esse crime, mas não podemos gerar uma insegurança em todo o setor produtivo. O projeto também detalha o Fundo Especial de Combate ao Trabalho Escravo. Ele vai ser formado com recursos do orçamento da União e ainda pelo dinheiro arrecadado com o leilão de imóveis confiscados que não puderem ser usados na reforma agrária ou em programas de habitação. O fundo será usado para atender vítimas do trabalho escravo.
No próximo bloco, o projeto que regulamenta o direito de greve do servidor público e uma entrevista com um consultor do Senado que auxilia a comissão. Ele revela que também será regulamentada a eleição indireta para presidente da República. O Jornal do Senado volta em instantes.